Em 2017, a expectativa de vida dos japoneses era de 84 anos de idade, sendo que os homens 81 e as mulheres 87. A expectativa de vida aqui no Brasil é de 75 anos de idade, sendo que para os homens 71 e as mulheres 78. O povo japonês está sempre no topo do povo mais longevo do mundo. Onde estará o segredo desta longevidade? É o tema desse vídeo aqui. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também visitar as nossas redes sociais. Essa longevidade dos japoneses, existem alguns fatores, aliás, muitos fatores. Uma delas seria, por exemplo, a própria educação, né, que em geral é uma educação integral, passa-se o dia todo aprendendo estudos, mas também a atividade física e também a parte social, a parte de limpeza. Os próprios alunos fazem a limpeza do colégio, limpeza dos banheiros, eles não levam lixo de fora para dentro da sua casa, eles, por exemplo, colocam os sapatos sempre antes de entrar na sua casa, né? E também respeito à natureza e com as pessoas. Quando uma criança ou qualquer japonês está gripado, ele usa uma máscara, mesmo que não seja em tempos de pandemia. Então a educação é muito eficiente. Assim como também a atividade física no Japão é muito comum. Existe um programa que se chama Radio Taiso, na rádio, na televisão, onde existe uma programação especial de atividade física que todos fazem. Essa foto que vocês veem aqui é uma foto de grupo de japoneses, da região da Liberdade, aqui em São Paulo, que se reúne toda manhã para praticar este Radio Taiso, ou esta atividade física. Muitas das empresas do Japão também fazem essa atividade física antes de iniciar o trabalho, assim como no Japão, para ir ao trabalho, para ir às escolas, utiliza-se muito, por exemplo, bicicletas, caminham bastante entre as estações do metrô para o seu trabalho. Então a atividade física é muito intensa em relação, por exemplo, comparado com a média do brasileiro. Assim como também, será que tem a influência da tecnologia? Pode ser também, a tecnologia mais avançada, de repente de diagnóstico, de tratamento de saúde, isso também pode influir. Assim como estrutura de médica, de hospitais, isso também pode estar influindo. Será que a espiritualidade também influi? Com certeza, A meditação, a oração, a tranquilidade, a paz interior, assim como existem milhares de templos no Japão, por exemplo. Tudo isso reflete na qualidade de vida e uma longevidade também. Mas o item mais importante para a longevidade é a alimentação dos japoneses. Bem diferente da alimentação tradicional brasileira. Quando nós pedimos, por exemplo, aqui no Brasil, o prato feito, aquele comercial comum, ela é assim, não é verdade? Então vem o arroz, básico do arroz, o feijão, que é uma combinação muito boa. Vem o ovo, que seria muito bom se não fosse frito com os óleos comuns, com as gorduras trans. Tem a batatinha frita, que seria boa se não fosse frito também com as gorduras trans. Aquela 2 rodelinhas de tomate, uma folha de alface, infelizmente ela não vai te dar todas as vitaminas e os minerais que nós precisamos. E aquele pedacinho de bife é bom, mas com que óleo que você está fritando? E não pode ficar sempre repetindo a mesma carne. Então, na verdade, o prato feito do brasileiro, ele não tem muita variedade, então ela fica devendo em muito dos nutrientes. Ao passo que se você pedir um prato feito no Japão, ou comercial, que é conhecida como teishoku, é esse prato que você vai receber. Ali vem muito mais variedade. Então, o prato japonês, ele não vem um prato só, ele vem um monte de pratinhos. Então vamos dar uma estudada melhor nesse prato japonês, o prato comercial chamado teishoku. Então nesse teishoku vai ter como base também o arroz, que é a base da alimentação japonesa, não é? Nós temos o misoshiro, temos o peixe grelhado e assim por diante. Vamos analisar um de cada vez. Por exemplo, o arroz, Então, que é a base da culinária japonesa, que é um pouco diferente do arroz que nós comemos, é o arroz unidos venceremos, aquele arroz grudadinho, por isso que é possível comer com 2 palitinhos, tá ok? Então o arroz, sempre que você for comer no restaurante japonês, provavelmente vai ter esse arroz branco. E inclusive, quando as crianças vão levar marmita, vão levar lanche,
Ao invés de levar sanduíche, cachorro-quente, leva-se bolinho de arroz. Mas sempre que prepara esse bolinho de arroz, ela vai ter o sal, né, o sal que vai fornecer os minerais é muito importante. Ela vai estar envolvida por uma camada de uma alga, que também vai dar muitos minerais, muitos nutrientes. E dentro desse bolinho sempre tem algo, ou pode ser pedaços de peixe, né? Pode ser um salmão, pode ser um atum, ou então pode ter uma frutinha chamada ume, ou umeboshi. É uma frutinha extremamente ácida, mas extremamente saudável porque ele é altamente alcalino, vai limpar o teu sangue, depurar o teu sangue. No prato japonês, ela vem, por exemplo, no que nós chamamos de okazu, ou seja, a mistura. A culinária japonesa, então ela tem muitas verduras, muitos legumes. Esse que vocês veem aqui chama-se kimpiragobo, né? Ou seja, isso aqui é feito à base de bardanas, cenouras, então ela vai dar muitas vitaminas, muitos minerais, né? Vai dar polifenóis, flavonoides, antioxidantes. E no restaurante japonês, sempre que você pedir qualquer prato, sempre você vai estar recebendo uma sopa de miso, ou seja, misoshiro. É feito através da massa de soja fermentado. Você sabe que a soja in natura, ela infelizmente não é saudável, mas ela fermentada se torna um alimento extremamente saudável, muito importante para que essa sopa forneça, por exemplo, enzimas para uma boa digestão e também ela vai ajudar na sua microbiota. O que é microbiota? São os micro-organismos que habitam o seu intestino, fundamental para que você não tenha intolerância, para que você não tenha alergia, para que você possa produzir a serotonina, para que você não tenha as doenças autoimunes, problemas de pele. Tá? Então é muito importante esse misoshiro. Assim como sempre no prato japonês vai ter conservas. Conservas de diversos tipos, pode ser de um repolho, pode ser de nabo, de pepino, né? Mas essas conservas também são fermentadas e também ajudam muito na nossa microbiota intestinal. Né? O nosso microbioma é a raiz do nosso corpo, para que o intestino possa funcionar muito bem. Assim como temos também o tofu, né? Culinária japonesa sempre vai ter tofu, por exemplo, que é a massa de soja. Então isso aqui ela vai te dar muitas proteínas, muitos aminoácidos, né? Isso que vai reconstruir o teu corpo, né? Então é um alimento também muito importante, né? Que está na base da alimentação japonesa. Sempre terá peixe que seja de forma crua, o sashimi como você conhece, ou então em forma grelhada, né? O peixe no Japão sempre será o de mar, e os de peixe de mar têm gorduras muito boas, né? Tem as gorduras chamadas ômega 3, que é muito importante para uma boa circulação sanguínea, para controle da pressão, para evitar problema cardíaco, para evitar doenças cardiovasculares, o AVC, isquemia, e também para evitar problemas de cognição, falha na memória, concentração, Alzheimer. Então peixes de água do mar, peixe de água profunda tem ômega 3, então por isso protege muito a sua mente, a parte cardiovascular. E também sempre você vai ter a opção de comer, por exemplo, o natto. O que é o natto? É o próprio grão da soja fermentado, diferente da massa de soja que é o miso. O natto é o grão da soja fermentada e ele é o alimento mais rico numa vitamina que foi conhecido agora somente em 2007, chama-se menaquinona. É a vitamina K2, diferente da vitamina K1, que é a vitamina da coagulação, que você encontra em verduras verdes principalmente, tá bom? Aqui você encontra o K2, e sabe o que o K2 faz? A vitamina K2 é que faz com que você tenha os ossos e dentes saudáveis. Por quê? Porque ela é que leva o cálcio que você está assimilando através da sua alimentação para o lugar correto, para os ossos e para os dentes. Porque muitas vezes quando você tem falta desta vitamina, ela pode, sabe para onde? O cálcio que você está ingerindo, ela pode ir para o lugar errado. Por exemplo, a válvula do coração pode formar cálculo renal,
né? Pode ir para a articulação, pode ir para a carótida, né? Então calcificação das artérias e assim por diante. A vitamina K2 é que evita isso. Então, para problema cardiovascular, para fortalecer os ossos, os dentes, olha, o natto é um alimento muito importante. Assim como também você vai encontrar muitas algas, diversas variedades de algas em todo o prato japonês. E as algas, além dos minerais, muitos minerais, mas aquela que se destaca é o iodo. O iodo é muito importante para quê? Para que você evite a fibromialgia, dores musculares. Evita que você tenha o Parkinson, porque ele evita a redução ou degradação da nigra, né, que é uma parte do nosso cérebro. Quando ela reduz, você pode ter o Parkinson. Assim como, principalmente para evitar o hipotiroidismo. Você tendo hipotiroidismo, sabe o que acontece? Engorda fácil, difícil de emagrecer, o metabolismo basal baixo, isso significa preguiça, uma moleza, não dá disposição, não é? Então aumenta o colesterol. Então essas algas, elas são fundamentais por causa do iodo. Por isso é que essa alimentação básica japonesa, né, é o principal segredo da longevidade dos japoneses. Então aconselho a você também começar a consumir de repente alguns alimentos baseados também na alimentação japonesa, para que você possa se alimentar das vitaminas, dos minerais, dos aminoácidos, de tudo aquilo que nós precisamos para que as células possam estar bem alimentadas e funcionar bem. Agora, aqui no Brasil, né, é difícil a gente fazer uma alimentação correta. E mesmo que você tenha a consciência, nem sempre temos condições de fazer. Por isso nós temos deficiência, né, de diversos tipos de nutrientes, e aí vem o cansaço, tem a fraqueza, indisposição, de repente o colesterol está desequilibrado, é o ácido úrico, é a diabetes, é isso, aquilo, né? Ah, mas eu não tenho hipotireoidismo? Olha, se você não conhece alguém que tem hipotireoidismo, vou te apresentar um. Olha para o teu lado, é ele. No Brasil, mais de 90% da população brasileira tem hipotireoidismo. Por quê? Porque não se come algas marinhas, né? Assim como, né, o K2, maioria absoluta tem deficiência da vitamina K2. Peixes marinhos, né? Infelizmente nós comemos muito pouco. Então por isso é que existem cada vez mais o mercado da suplementação nutricional, não é? Então por quê? Porque hoje, por mais que a pessoa tenha consciência, tem deficiência. Imagina aquela que não tem consciência. Então já está com problemas de saúde. Por isso é que deve fazer a suplementação em maior grau ou menor grau, que seja para uma manutenção ou que seja até para a recuperação da sua qualidade de vida, não é? Então, por exemplo, se você tem dificuldade da microbiota do seu intestino, de alergia, de intolerância, está com problemas autoimunes, você está com problema na sua microbiota intestinal, seu intestino está ruim. Se você passar a comer isso, vai te ajudar, mas é um processo lento. Então, nesse caso, o que você pode fazer? Acelerar o processo usando, por exemplo, superfermentados como a Floranil, né, que você pode se informar no nosso site também. Assim como você tem deficiência, por exemplo, de comer peixes de águas profundas. Então você tem deficiência de ômega 3. E aí você tem provavelmente excesso de ômega 6. E o ômega 6 é inflamatório. Dor aqui, dor ali, provoca lesão no endotélio, vai acumular gordura, triglicérides, vai produzir o ateroma, aterosclerose, infarto, isquemia. Então você precisa equilibrar o ômega 6 com o ômega 3. Diminui o ômega 6, óleos vegetais, e aumente o ômega 3. Mas, bom, vou começar a comer o peixe hoje. Ótimo! Mas você ficou 20, 30, 40 anos comendo desequilibrado. Então não será de um dia para outro. Para isso que a suplementação serve. Então a suplementação vai acelerar essa recuperação, né? Se você está conseguindo manter-se bem, vai tomar uma dose de manutenção. Se você está com problema, uma dose maior para recuperar. Assim como quem já está com cálculo renal, dores nas articulações, problema dos ossos, osteopenia, osteoporose,
Comer natô vai te ajudar muito, mas se você já está com problema, acelere a sua recuperação consumindo K2 em alta concentração. Procure o osteocárdio, porque enquanto você trata seus ossos, você também está tratando seu coração, porque ele vai estar tirando aquele cálcio das válvulas do coração. Assim como se você está com facilidade de engordar, uma dificuldade de emagrecer. Você não transpira, isso é falta de iodo. Dores musculares, isso é falta de iodo, tá? Então, começar a comer algas será muito bom, mas se você já tem um problema, acelere a recuperação com concentrado de iodo, né? Então, esse é o Ionil, alta concentração de iodo, com zinco e com selênio. Então, para cada caso, existe um suplemento adequado para você. Então, procure no nosso site o nosso representante mais conveniente. Veja as informações que você quer saber e que você tenha uma ótima saúde.